Rabino, a gente gravou um vídeo sobre votos e promessas, você lembra? Se você não viu esse vídeo, vou deixar aqui o card aqui em cima que vale a pena. Mas você cumpriu? Você deu o dízimo que você falou que ia dar? O Corinthians ainda não ganhou, Rabino. Tem que esperar até o final. Mas a pergunta que não quer calar é, se uma pessoa faz uma promessa, como ela anula essa promessa? Porque parece que é uma coisa muito séria, muito complexa, né? Fiz uma promessa para mim mesmo, nunca mais comer torresmo. Muito sério, ela precisa de duas coisas, saber, muito simples. Ela precisa de um tribunal que vai anular essa promessa. 2, ela precisa saber o que falar e o tribunal precisa saber o que falar também, responder para que essa anulação seja realmente válida. Cara, tribunal é um negócio sério, né? A pessoa tem que sair do Brasil, vir para Israel, vir no tribunal ortodoxo, rabínico para isso? Não precisa vir para Israel. Uma pergunta interessante sobre isso é, tem que ser presencial ou não? Então, normalmente a gente sim vai querer que seja presencial, mas por causa do Covid, os maiores rabinos de Israel falaram e deram a permissão, tá, para que as pessoas não contaminem umas às outras, que nessas épocas de pandemia pode ser feito pelo Zoom, desde que seja feita ao vivo. É ao vivo. Ao vivo, é ao vivo! 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 Tá valendo. Ah, legal. E o que se constitui um tribunal? Um tribunal se constitui de 3 pessoas. Que pessoas são essas? Se um judeu quer fazer a sua anulação de votos, então ele vai pegar 3 pessoas cumpridoras da Torá. Shabat, kashrut, uma pessoa religiosa mesmo. Tudo, tá? Tudo certinho, como é você. Ah, legal, vou fazer um tribunal. Mas, e no mínimo dessas 3 pessoas, tem que ter uma pessoa que ela é mais sábia, que ela estudou essa parte de anulação de promessas, tá? Isso é o caso de um judeu. Então ele vai estar em frente a 3 pessoas e lá ele vai anular as suas promessas. Então a pessoa chega e fala, ah, eu fiz isso, aquilo. Mas antes de avançar em relação a isso, como fica um não-judeu, um Benor, por exemplo? Ele tem que se apresentar diante de 3 judeus? Então, um não-judeu ele tem 2 opções. Porque ele pode se apresentar frente a um tribunal judaico. Ou seja, 3 judeus religiosos, como o senhor explicou. Exatamente. Ou 3 monoteístas. É importante frisar que o monoteísta tem que ser também religioso, ou seja, cumpre as 7 mitzvot, suas ramificações, etc. Exatamente. E aí, perante eles, ou nesse caso até que a gente falou, se ele vai estar no Zoom junto com essas 3 pessoas, então ele vai fazer a anulação de promessas. Tá, vamos supor agora eu fiz uma promessa, por exemplo, de dar um dinheiro, uma tzedakah, né? Como falei isso em português? Caridade. Uma caridade para uma instituição filantrópica e eu não tenho esse dinheiro. E agora eu quero anular essa promessa. Como que funciona? Muito bem. Então você tem que ir no tribunal e, primeira coisa, explicar. Eu fiz uma promessa assim e assado. E agora você vai ter que explicar por que você se arrependeu. Então, se a situação era igual, então o tribunal tem que falar, mas calma aí, você fez a promessa, nada mudou, cumpra a sua palavra. Ah, eles podem inclusive vir e falar, você não tem, por exemplo, como anular. A permissão de anular? Porque é sério, fazer voto, fazer promessa é coisa séria. Por isso que o rei Salomão falou, melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Então é melhor, então tem que saber. Então porém, tem que ter bom senso, né? Tem que ter bom senso. Agora, se a pessoa realmente ela tinha a intenção de dar essa caridade, essa tzedakah, mas ele falou, da onde vai vir o dinheiro? É que eu fiz um investimento em Bitcoin e vai dar um negócio legal, então vou dar já minha parte para os pobres. Aí o que aconteceu com o Bitcoin? Caiu, que nem o Corinthians. Nem o Fluminense, Realmente é só baixar a cabeça e sofrer. Mas então, então o que acontece? A pessoa, ela vai chegar para o tribunal e vai falar, olha, eu pensei que eu ia ganhar, então se eu soubesse que esse investimento não ia dar certo, como ia para baixo, eu não teria feito a promessa. Então, por isso eu estou arrependido. Então agora eu tenho um motivo da anulação de promessas. Legal. Agora, existem, por exemplo, casos, e a gente vê isso no Yom Kippur, né? Quem não sabe o que é o Kippur, vou deixar aqui um vídeo aqui no card.
Você pode clicar e ver o vídeo. Agora, no Yom Kippur a gente tem esse ritual, né? De anular todas as promessas, aquelas que são conscientes e aquelas que são inconscientes. Um Benor também poderia fazer esse ritual dessa forma? Certamente, e talvez até vale a pena, porque carregar o pecado de ter promessas e não cumpri-las não vale a pena. Agora, é importante frisar que o tribunal, ao ouvir o que a pessoa falou, ele tem que falar 3 vezes: está anulada a sua promessa, está anulada a sua promessa, está anulada a sua promessa. Então vamos deixar aqui mais claro. A pessoa, então, primeiro tem que achar essas 3 pessoas monoteístas, ou se for um judeu, ela tem que achar 3 pessoas judias religiosas. Sim. Ela se apresenta diante desse tribunal que foi formado. Esse tribunal tem que estar sentada, a pessoa tem que estar em pé, tem alguma coisa assim? Normalmente, num tribunal, a pessoa que está perante o tribunal, ela está de pé e o tribunal está sentado. Então essas 3 pessoas estão sentadas. Certo. Ela, então, a pessoa que quer anular a sua promessa, ela profere os motivos. Qual é a sua promessa? Os motivos que ela quer anular. Isso. Caso o tribunal julgue, eles estão julgando, né? É um tribunal. Caso eles julguem que é válido, então eles escutam e dizem essas 3 frases que é... Está anulado, está anulado, está anulado. Aí a pessoa era como se ela não tivesse feito esse voto. Está anulado retroativamente. Ah, que bacana. Tá? Isso lembra pra gente o conceito de tchuvá, tá? Que é o arrependimento. Que mesmo que uma pessoa fez algo que estava errado, ela pode se arrepender de uma forma verdadeira e aí o pecado dela realmente é anulado. É como se ela não tivesse feito. Existe isso, tá? Esse conceito na Torá, na Kabbalah e muito mais. É um mecanismo espiritual muito interessante, né? Porque a gente vê que parece que as coisas não têm volta, né, na vida. E Hashem dá uma oportunidade para que a gente possa não só, com relação às promessas, fazer tchuvá também, né? Que realmente você apagar retroativamente, né? E é um conceito importantíssimo de se saber. Só que essa tchuvá também é engraçada, como a anulação de promessas. A anulação de promessas a gente falou que é algo sério. Que a pessoa realmente ela se arrependeu. Ela falou, olha, eu queria ter feito, mas mudou a situação, aconteceu isso, aconteceu aquilo, por isso eu tô arrependido. A pessoa no pecado também. Ela fala, Deus, foi mal, tá? Não é assim, é realmente a pessoa fala, olha, eu fui contra a sua vontade, como é que eu fiz uma coisa dessa? Eu realmente estou arrependido disso e eu não quero mais tornar a fazer isso, eu também não quero carregar o peso desse pecado. Agora, se aprofundando um pouco mais na questão do tribunal, até para esclarecer as pessoas, existem tipos diferentes de tribunal. Aqui em Israel a gente, por exemplo, vê uma coisa muito interessante, né? Que você tem o tribunal secular, né, do Estado de Israel. O Estado de Israel não é um Estado religioso ainda, né? E você tem tribunais rabínicos, né? Verdade. Dos quais você julga ali questões financeiras, né? As pessoas, porque a questão financeira, a lei secular é diferente da lei da Torá. Então a pessoa que quer fazer a justiça divina, ela procura juízes, um tribunal. Agora, esses juízes... É isso que eu queria perguntar, é diferente, né, esse tribunal? Eles já estão num nível muito maior. Sabe quanto tempo a pessoa estuda depois de ser rabino? Você que está estudando, fala aí pra nós. Vai ser juiz, ó. Vai ser você juiz. Tem que ficar revelando todos os meus segredos. Já não é rabino, vai ser juiz daqui a pouco, ó. De 7 a 10 anos de estudo intenso para aprender as leis monetárias da Torá. Aí, nesse caso, são pessoas que realmente estudaram por anos, então tem uma diferença de qualidade do tribunal para anulação de votos para um tribunal, por exemplo, que vai julgar questões de conversão, por exemplo, né? Não é que um tribunal de 3 pessoas judias religiosas vai poder converter uma pessoa também. Certamente que não. Para começar, mais uma vez, tem que ser pessoas religiosas, mas elas têm que entender muito seriamente da conversão e são pessoas, às vezes uma conversão, se ela tem 3 pessoas, 3 judeus ortodoxos, 3 judeus que estão lá, mas um não cumpre certinho, um não cumpre Shabat certinho, ou não come kasher certinho, alguma coisa assim. Mesmo que ela se converteu, mesmo que 2 dos juízes eram corretos, a conversão não é válida. Uau, deve ser uma coisa terrível, né? Então, o correto é buscar as pessoas certas, os tribunais corretos, que são reconhecidos, e assim, é muito importante. Legal, bacana. Agora vocês estão sabendo como lá, então se tiver qualquer promessa, corre para os seus amigos, faça esse, né, tribunal que vale muito a pena, né? É muito importante. Não carregar esse voto, esse pecado, no final das contas, o voto não cumprido,
É isso aí. Galera, se gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, que também é importante para eles anular as promessas. Se inscreve aqui no canal e a gente se vê na próxima.